Cara. Muito bem, caríssimos. Nessa noite recebemos com muita alegria o professor Felipe Kohler, mestre para mim também, um cara que admiro demais, como eu comentei quando mandei a descrição para os grupos, colega de colegiado na FASMA, tenho uma honra e alegria muito grande de fazer parte do mesmo colegiado que o professor Felipe Kohler, a quem agradeço muito a disponibilidade de estar com a gente nessa noite. Ele que mestre, doutor, editor da Carpintaria, uma editora que eu já sou chat, como eu falei para ele. Inclusive, temos boas notícias com relação à carpintaria daqui a pouco, nesse encontrão. E que está acompanhado ilustremente do seu doguinho Farelo, que também vai participar conosco nessa noite. Professor Felipe Kohler, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Aqui temos representantes de algumas turmas do curso online. Pessoal da FASMA não chegou ninguém por aí, mas também possa ser que chegue ex-alunos nossos da FASMA ou ainda alunos em curso, no curso da pós-graduação da FASMA. E aí depois essa gravação fica disponível também no canal do YouTube para quem quiser assistir. Aí eu te mando o link também para você poder divulgar por aí. A casa é sua, professor Felipe. Obrigado, Almir. Obrigadão. Um prazer estar com vocês. Eu acho que vou compartilhar meus slides aqui. É coisa simples. Algumas citações que eu separei para a gente ir trabalhando em cima delas. Com esse tema aqui, Critérios para o Trabalho com a Liturgia em Romano Guardini. Eu não sei se eu preciso contextualizar muito o movimento litúrgico, ou se todo mundo já ouviu falar bastantinho. O que vocês acham? Vou deixar por conta do pessoal participar e a gente faz um leve apanhado no curso online sobre o movimento litúrgico. Eu não sei como está sendo os comentários de movimento litúrgico na nossa pós. Tá. Essa turma você costuma falar bastante, mas acho que vale um apanhado, como também vai para o canal, para o pessoal que está assistindo ficar interessado. Só para eu saber, para começar então, eu vou começar perguntando, esse cara aí do seu lado é da família? Oi? Esse cara aí do lado na foto é da família? É o Romano Guardini. Muito bem, esse é o famoso Ele Romano mesmo. Guardini. Bom, movimento litúrgico, então, um breve resumo aí, né? No começo do século XX, a gente teve essa grande movimentação em várias áreas dentro da igreja, da teologia, da pastoral, que sem que fosse um objetivo claro, né? Sem que isso fosse uma meta desenhada previamente, isso levou até o Concílio Vaticano II, né? O Vaticano II trabalhou em cima dos desenvolvimentos que vários movimentos fizeram no começo do século XX. O movimento patrístico, por exemplo, que foi o resgate dos padres da igreja, esse movimento de volta às fontes, né? De uma maior familiaridade com a teologia dos padres da igreja, dos primeiros séculos cristãos, de uma maior difusão dos escritos deles e até mesmo de descoberta de escritos novos, né? Escritos que não se conheciam. A Didaquê, por exemplo, que acho que vocês já ouviram falar, é um documento do final do século I ou começo do século II e que foi descoberto só no século XIX. O movimento ecumênico, que foi buscando tratar de maneira mais amistosa a relação entre cristãos de diferentes tradições e começando a construir um caminho de busca da plena unidade entre os cristãos. O movimento bíblico, tanto no sentido de estudo acadêmico, mais aprofundado, com um rigor científico, histórico, literário mais preciso, mas também pastoralmente, de que as pessoas, os fiéis, tivessem contato mais direto com a palavra de Deus. E entre esses movimentos todos, um deles, um dos mais importantes, um dos mais significativos, foi o movimento litúrgico, que é fruto de um desdobramento de muito tempo, porque a grande questão ali, naquele contexto, era
quase que uma panela de pressão que tinha virado a reivindicação por reformas no rito. Isso não foi uma coisa que apareceu no século XX, isso é uma coisa que o próprio Concílio de Trento, no século XVI, já tentava lidar com reformas no rito, mas lidou de maneira muito limitada. É um clamor que vai atravessando quase que o segundo milênio inteiro. E ficava cada vez mais grave esse clamor, porque no começo do século XX a gente já tinha caminhado bastante dentro da perspectiva do pensamento moderno, da filosofia moderna, que tende a ser mais racionalista, mais conceitualista, né? Mais intelectualista, e por isso tende a ter mais dificuldades com a linguagem ritual, com a linguagem simbólica. Então chegou num ponto em que tudo isso se misturou, o desejo de reforma no rito. Esse desejo de reforma no rito, em grande parte, é fundamentado na percepção de que tinha alguma coisa errada com a separação entre clero e fiéis na liturgia, com o entendimento de que a liturgia seria uma coisa própria do clero e que os fiéis são apenas uma audiência não necessária, né? Mas esse é um processo pelo qual a liturgia passou ao longo do segundo milênio e que cada vez mais despertava esses anseios de reforma. Isso se misturou com a condição cultural de falta de familiaridade com a linguagem ritual, com a linguagem simbólica, e o pavio desse movimento ele foi aceso quando o Papa Pio X, em 1903, no primeiro ano de pontificado dele, publicou um documento sobre música litúrgica chamado Tra le Sollecitudini, em que ele, entre outras coisas, dizia que a fonte do espírito cristão é a participação ativa nos sagrados mistérios. A participação ativa na liturgia seria a fonte onde se forma o espírito, a espiritualidade, a identidade cristã. E com isso se abre um caminho para aprofundar essa percepção, e a gente considera o momento clássico assim de início do movimento litúrgico, o ano de 1909, quando um monge da Bélgica chamado Lambert Baudouin faz uma conferência no Congresso Pastoral mais programática sobre para onde que a gente precisaria caminhar em termos de liturgia. Essa palestra do Baudouin é considerada o marco inicial do movimento litúrgico, porque já tinha havido um trabalho, já tinha começado um trabalho histórico em cima da liturgia, de pesquisa histórica, de entender como que era a liturgia dos primeiros séculos. Isso já desde o século XVII, XVIII, se começou a estudar historicamente a liturgia. Isso gerou uma outra camada, né, além da histórica, que é a da preocupação pastoral, porque olhando para a liturgia dos primeiros séculos ficava claro que ela era uma realidade comunitária, em que a Assembleia tinha um papel ativo, e a realidade da época mostrava uma dissonância muito grande. Então começa um trabalho pastoral de aproximação da liturgia em relação à Assembleia. E o ponto de virada que faz com que essa fala do Baudouin fosse o marco zero do movimento litúrgico é que a liturgia ainda não tinha sido tratada como tema teológico. A liturgia não tinha sido tematizada como tema teológico. Se você pega o seu catecismo da Igreja Católica, abre na segunda parte, que é a parte sobre liturgia e sacramentos, a maior parte das formulações que tem ali, quando dá uma base, né, uma introdução, os fundamentos do que é a liturgia,
a maior parte daquelas formulações, daquele jeito de falar das coisas, é algo que surge no movimento litúrgico, porque a teologia não tinha sentido necessidade até então de explorar o que é a liturgia na vida da igreja. Você tinha uma teologia sobre cada sacramento, você tinha uma teologia, você tinha a questão das rubricas e de o que se devia fazer numa celebração, o que não se devia fazer, mas teologizar, pensar de modo teológico sobre o lugar da liturgia na vida da igreja, era uma novidade. Então, esse é o passo que Baudouin começa a dar, e que vai ser seguido junto com essas abordagens pastorais, históricas e tudo mais nos anos seguintes, muito no ambiente monástico da Europa, né, muito nos mosteiros, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Itália, na Suíça, na Áustria, na República Tcheca, né? Também através dos mosteiros chega em outros lugares, chega nos Estados Unidos, chega no Brasil, no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, né? Mas que também, claro, vai se disseminar para fora do ambiente monástico. E aí, fora do ambiente monástico, talvez a maior figura seja este senhor aqui do slide, Romano Guardini, que era um presbítero, um padre da Diocese de Mainz, na Alemanha, diocesano, envolvido tanto com o trabalho pastoral junto aos jovens, que era uma coisa também relativamente nova na época, né? Essa coisa de distinguir o que é a fase de vida da juventude e o acompanhamento pastoral próprio que deveria ter para essa fase. Vai trabalhar tanto com esse acompanhamento pastoral quanto em âmbito universitário também, né, como professor. Guardini publica em 1918 um livro que vai se tornar bem popular na época, O Espírito da Liturgia, que é um desses clássicos do movimento litúrgico. 5 anos depois, ele publica Formação Litúrgica, que a gente publicou pela Carpintaria, já tem um tempinho. E tanto esse trabalho teórico, de reflexão, de aprofundamento, quanto trabalho pastoral com os jovens, de, de, de entender como que era possível compartilhar com uma assembleia de jovens a liturgia, né? Uma celebração litúrgica plenamente vivida. Isso lá nos anos 10, nos anos 20, né? Ele então vai ter essa influência bem grande no movimento litúrgico. Só para fechar um pouquinho esse pequeno resumo do movimento litúrgico, nos anos 40, Pio XII escreve uma encíclica sobre a liturgia, Mediator Dei, a primeira encíclica sobre liturgia, o primeiro pronunciamento do magistério papal sobre liturgia, do ponto de vista teológico, doutrinal. Os papas já tinham publicado documentos sobre liturgia, mas só em termos de regulação do culto. Agora, em termos de doutrina sobre a liturgia, é a primeira vez, a Mediator Dei, em 1947, com Pio XII, que é um ponto intermediário ali da recepção do movimento litúrgico até depois o Concílio Vaticano II. O que eu vou trabalhar aqui nessa noite é de um texto de Guardini, de 1940, chamado Uma Palavra sobre a Questão Litúrgica, que a gente publicou nesse livro que saiu do forno no mês passado, O Mistério Litúrgico. São 4 textos de Guardini sobre liturgia, dos anos 20, 40 e 60. E achei que esse texto era interessante de pensar aqui com vocês, de pensar dentro desse ofício da arte, da arquitetura litúrgica, porque, como eu coloquei no título dessa noite, critérios para o trabalho com a liturgia. A gente trabalha com a liturgia. A gente tem uma tarefa diante dela. Talvez
o espaço litúrgico seja uma das áreas em que fica mais evidente o fato de que a gente tem uma tarefa, de que não é só pegar os documentos e aplicar assim, como se tivesse tudo pronto, né? Como se já tivesse tudo delineado já, e aí é só executar, é só obedecer aquilo que já está prescrito. Vocês sabem, né? Se a gente pega as orientações que tem na Instrução Geral do Missal Romano, ou em qualquer outro documento legislativo, assim, sobre a liturgia, normativo, tem orientações, são orientações fundamentais, elementares, centrais, mas tem muito espaço em aberto, né? Então, acho que o trabalho dentro dessa área deixa bem claro como tem uma tarefa de elaboração pendente a respeito do espaço litúrgico e que também envolve a liturgia como um todo, né? Claro que com a reforma litúrgica, uma boa parte desse trabalho foi realizado e foi consolidado e foi uniformizado, mas acho que a nossa premissa é justamente a seguinte, né? Uma consciência que Guardini tinha muito clara. A gente vive numa mudança de época. Se a gente pega a história do cristianismo, a gente tem alguns momentos da história que são de reviravoltas, que são de criatividade, que são de estabelecimento de novos parâmetros, e aí isso forma uma maneira de viver como igreja que fica estável durante um bom tempo. E aí a gente tem um outro momento assim, né? Se a gente pega, por exemplo, o século IV, quando o cristianismo deixou de ser uma realidade marginal, clandestina, e se torna a religião oficial do Império Romano, né? É uma mudança grande, é uma mudança enorme, né? E que influencia em muitos níveis a vida da igreja. A forma dela se organizar, a forma dela se relacionar com o mundo, com a sociedade, com os poderes civis, né? A forma de celebrar, né? A própria organização do espaço litúrgico começa ali a ter uma consolidação, né? O século IV é um desses momentos de grande reviravolta. Depois, talvez a gente pudesse pensar o século oitavo, nono, mais ou menos, porque ali o contexto carolíngio, né, do Império Romano-Germânico, comandado por Carlos Magno, ele vai ter uma influência bem grande também na liturgia, na doutrina, não só em conteúdo doutrinal, mas no modo de pensar, no modo de formular a doutrina, né? Na disciplina, nos sacramentos. Então, tem um momento ali também bem forte de criatividade, de estabelecimento de um novo modelo, né? Depois, talvez, o século XIII, né? Com a escolástica, com as universidades, com as ordens mendicantes, né, que são uma coisa nova, os franciscanos, os mercedários, os dominicanos, os servitas, uma forma de vida nova na igreja, um estado de vida diferente do monástico, diferente do estado de vida ministerial, né, do leigo. É um momento bem, bem importante também, né? Depois, talvez, o século XVI, Trento, a Reforma Protestante, os jesuítas, o horizonte novo que se abre com o contato com outros continentes, né? E o nosso tempo. E veja, eu citei aí 5 momentos mais fortes de mudanças
E a gente vive num deles, a gente não vive num momento platô, né? A gente vive nesses momentos de mudança. E eu não estou falando de 10 anos atrás, eu não estou falando nem de 50 anos atrás, estou falando de um momento que dura já há cento e tantos anos e vai durar mais 100 anos. E a gente está no olho desse furacão aí. E essa consciência era muito clara para Guardini, né, de que não só se a gente olha para dentro da igreja, mas se a gente olha para a sociedade como um todo, para a cultura, a gente está numa mudança drástica de época, parâmetros completamente novos de como a gente vive, de como a gente se relaciona, vão aparecendo. Para dar um exemplo, né, muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito significativo. Se lá no século IV o cristianismo tinha virado a religião oficial, estatal, a nossa época é a primeira vez em que isso deixou de acontecer. Foram 1.700 anos como religião estatal. É tempo pra caramba, né? E com todo o esfacelamento, né, da cristandade, como a gente chama esse regime em que a igreja e o Estado andam de mãos dadas, né, são como que dois braços do mesmo tipo de poder, mais ou menos, a gente está numa situação nova. Então, o Guardini tinha essa consciência muito clara e, ao mesmo tempo, o segundo ponto dessa premissa, ele entendia que essa mudança de época, ela não é só uma coisa assim automática, né? Ah, tá acontecendo aí uma mudança de época e meio que espontaneamente, né? E a gente não tem muito controle sobre isso e quando a gente viu, mudou. Não, ele entendia que essa mudança é ao mesmo tempo uma tarefa, né? Que superar certos enquadramentos da época que passa e dar forma a uma nova época é uma tarefa. Não acontece automaticamente. Se a gente não trabalha nisso, esse estado de mudança de época se prolonga e se torna uma confusão. É preciso trabalhar para dar forma a uma época nova, a uma cultura nova, e no caso, né, da igreja, a um modo como então a igreja se coloca diante dessa cultura, diante desse tempo, né? Sem trabalho isso não acontece. Sem trabalho a gente fica perdido, fica correndo tonto por aí, sem entender o que fazer, e não dá respostas à altura dessa nova cultura, dessa nova época. E por isso, todo esse âmbito da liturgia é um âmbito que ele entendia como um campo de tarefa. No movimento litúrgico, se buscou essa reaproximação da Assembleia em relação ao rito, se buscou se inspirar naquilo que se descobria sobre a liturgia dos primeiros séculos, mesmo antes do Concílio Vaticano II, né? Na abadia de Maria Laach, que foi um mosteiro alemão foi um dos principais centros do movimento litúrgico, desde 1920, mais ou menos, se celebrava na cripta com o altar entre presidente e assembleia. Guardini fazia isso desde os anos 10, com os jovens que ele acompanhava em Mainz. Guardini, desde a década de 1910, traduzia e publicava livretinhos com a missa, né, o ordinário da missa, para que os jovens que ele acompanhava acompanhassem a missa e respondessem às orações, né? É engraçado isso, né? Porque esse é um ponto assim que às vezes a gente nem percebe, mas
nem isso acontecia, né? A Assembleia não respondia, não proferia as partes próprias da Assembleia, né? Quando isso começa a ser popularizado pelo movimento litúrgico, chamam isso de missa dialogada, como se fosse uma missa diferente, assim, né? Tipo, numa paróquia, o horário das 10 é a missa dialogada, né? Era essa a noção que se tinha. Ou na Alemanha chamavam de Gemeinschaftsmesse, a missa da comunidade, né? Tinha a missa normalzinha, e aí tinha o horário que era a missa da comunidade, em que se cantava, se respondia, talvez alguém lesse as leituras em vernáculo, né, na língua local, né, a liturgia da palavra. E tudo isso já estava acontecendo, claro, não em todo lugar, e não sem algumas reações até assim agressivas, né, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, né? Então, essa é um pouco a premissa que a gente está, e por isso que, em 1940, Guardini escreve esse texto, que a princípio era uma carta que ele escreveu para o bispo dele, para o bispo de Mainz, né? E que o bispo mesmo tem a iniciativa de pedir para ele revisar para publicação, né? E o tema dessa carta é justamente esse trabalho em torno da liturgia. Ele não fala na carta sobre espaço litúrgico, mas acho que os critérios que ele dá são bem interessantes para a gente pensar também aquilo que tem a ver com o trabalho na arte e na arquitetura litúrgica. Um primeiro ponto assim que ele coloca é que o cultivo da liturgia deve se referir à comunidade paroquial como ela realmente é. Precisa ter em vista suas necessidades, reconhecer suas possibilidades e não deve lhe impor nada que contrarie sua natureza. Por outro lado, porém, a liturgia também deve exigir da comunidade o que já está contido nela em termos de disposição e possibilidade. Um problema que acontecia nessa época já, pelo fato de que o movimento litúrgico começa no ambiente monástico, era de que as pessoas envolvidas com o movimento litúrgico achassem então que a liturgia do mosteiro era um modelo para a liturgia paroquial. Se você fizesse da sua paróquia quase que um mosteirinho assim, né? Isso seria uma liturgia plenamente vivida. Mas a comunidade do mosteiro tem condições e possibilidades diferentes de uma comunidade paroquial. E se ela se torna o padrão, a comunidade paroquial nunca vai chegar à altura desse padrão, porque ela tem condições diferentes, e vai ser sempre vista como uma espécie de liturgia de segunda categoria, né? Nossa, aqui quase ficou igual ao mosteiro, mas nunca vai ficar igualzinho. É das próprias possibilidades de uma comunidade que é preciso pensar a questão da celebração litúrgica, né? E não por um parâmetro externo, assim, como a comparação com a liturgia do mosteiro ou algo assim, né? O monaquismo foi muito importante para a difusão do movimento litúrgico, né? Eu mesmo, eu considero que quando eu comecei a ler sobre o movimento litúrgico, eu acho que eu entendi o que eu estava lendo por causa da minha proximidade com os mosteiros aqui da região de Curitiba, né? O mosteiro do Encontro das Beneditinas, que fica em Mandirituba, 1 hora mais ou menos daqui de Curitiba, foi um mosteiro fundado nos anos 60 por uma monja, a Madre Chantal, que tinha vindo da Bélgica. Ela morreu faz uns 5 anos e morreu com 101 anos, então ela já tinha seus 40 e tantos anos quando veio para cá. E ela era assim, né? Pra vocês terem uma ideia, antes de ser monja, ela tinha sido professora particular dos príncipes da Espanha. Era uma mulher culta, sabe? Antenada com as discussões do tempo dela e tal. E você vai na liturgia lá no mosteiro hoje, você percebe como ela imprimiu na comunidade o que estava sendo vivido no movimento litúrgico na Europa nos anos 40, 50, 60. Né?
o modo de celebrar a liturgia, o ritmo com que se celebra, a atmosfera da coisa toda, né? Ok, tudo isso é muito importante, isso ajuda a perceber possibilidades da liturgia e tudo mais, mas Guardini tinha esse realismo e essa, mais do que realismo, né? Esse princípio teológico que leva muito a sério a encarnação, de que é a partir da comunidade concreta, das suas possibilidades, que a gente entende qual o próximo passo que pode ser dado na história concreta daquela comunidade, né? Essa é uma premissa. A partir daqui, Guardini delineia 4 problemas que ele tem visto no âmbito do trabalho com a liturgia. E claro que atrás de cada um desses problemas a gente consegue enxergar um critério para a gente refletir sobre esse trabalho na liturgia, né? O primeiro problema é o que na época se chamava de liturgismo. Porque assim, até a palavra liturgia é uma coisa resgatada pelo movimento litúrgico, né? Geralmente a palavra que a gente usava para se referir a esse âmbito da igreja era culto. Por isso que no Vaticano o dicastério que cuida disso é o dicastério para o culto divino, né? Poderia tranquilamente hoje, né? Amanhã o Papa Leão acorda e não, agora vai ser dicastério para a liturgia. Mas classicamente era culto divino que a gente chamava esse âmbito e se usava muito também o termo piedade, mas aí ficava um pouco ambíguo se era a questão da piedade pessoal ou da piedade comunitária, oficial, né? E algumas correntes do movimento litúrgico tinham uma postura bastante radical em relação ao lugar da liturgia dentro da espiritualidade cristã. Sabe essa coisa de lex orandi, lex credendi, né? A lei do orar é o que estabelece a lei do crer, né? Primeiro a gente celebra, depois a gente delineia a doutrina, né? O delineamento da doutrina vem da celebração litúrgica, da experiência litúrgica. Isso também é algo que o movimento litúrgico vai redescobrindo, mas alguns faziam uma leitura bem absolutizada desse princípio, a ponto de achar que, primeiro, ter um certo desprezo pela piedade popular, né? E às vezes chegando a ponto de dizer que nem de oração pessoal o cristão precisa, porque na liturgia tem tudo. Então, a igreja, o magistério da igreja, assimilou o que o movimento litúrgico entendeu de que a liturgia é a forma de oração que está no centro da vida da igreja e que modela também a nossa oração pessoal, que modela também a piedade popular. Ela tem um caráter mais modelador, normativo, digamos assim, da espiritualidade como um todo. Mas daí a dizer que oração pessoal não tem lugar na vida do cristão e tudo mais, é claro que é um salto muito grande, mas existiam teóricos da época que defendiam isso, né? E é claro, Guardini enxergava isso claramente, é claro que se você propõe esse tipo de coisa, você meio que cai num certo descolamento da realidade, né? Porque não é assim que a vida funciona, né? As pessoas partem na relação que elas têm com Deus, dessa relação íntima e pessoal que se dá na oração privada. Nessa oração pessoal, cada um é absolutamente único diante de Deus. Cada um é um interlocutor único diante de Deus, né? Nós estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de uma história, e essa cultura geralmente desenvolveu formas de piedade bastante enraizadas, né? E isso fala
né? É claro que isso precisa de discernimento também, precisa de um certo filtro, precisa de amadurecimento, mas também tem grandes potencialidades muito ricas naquilo que a cultura embebeu, se empapou do evangelho e desenvolveu formas de piedade popular próprias em cada região, né? E aí Guardini entendia que com esse movimento do liturgismo ignorou-se não só a peculiaridade da vida popular religiosa, mas também a da experiência da oração pessoal. Exigiu-se do indivíduo que fizesse das formas e dos textos litúrgicos o fundamento exclusivo de sua vida interior e outras coisas desse tipo. De tudo isso surgiu algo forçado e exagerado, principalmente quando se acrescentava ainda um modo de percepção decididamente estético que não via as necessidades e tarefas da vida real. Então, Guardini entende, né? Guardini é um pensador que se caracteriza muito por enxergar sempre os dois polos que estão em jogo numa tensão. Então, tem um polo da celebração litúrgica, comunitária, que tem um rito claro, né, delineado, mas na vida espiritual de um cristão e de uma comunidade cristã, esse polo está sempre em diálogo com o da oração pessoal, da espiritualidade subjetiva, né, daquilo que a gente vai assimilando na gente, na relação com Deus, né? E para que esse diálogo aconteça bem, para que esse contato entre oração comunitária litúrgica e oração pessoal aconteça bem, é preciso modelar a liturgia de uma forma que propicie esse diálogo, né? Se ela for um exercício puramente estético, né, de gente assim que simplesmente gosta de sacristia e gosta de como se fosse uma coisa esquisitona, né? A liturgia assim paralela ao mundo real, às preocupações da vida real, ao, ao, ao a pele da vida real, né? Ela acaba se descolando da realidade e virando um exercício autorreferencial. Então, esse é um primeiro critério aqui. Um outro problema é o que Guardini chama de amadorismo litúrgico. Imagina, a gente está em 1940, não aconteceu a reforma litúrgica ainda, mas já existia um trabalho dentro do movimento litúrgico de, de reforma, no fim das contas, né? Não uma reforma encampada pela autoridade central da igreja oficialmente, mas esse trabalho de reforma já estava acontecendo em algumas linhas, né? De tradução, de música e também de espaço litúrgico, né? Guardini, inclusive, ele talvez o único caso que a gente tenha de uma colaboração estreita entre um teólogo do movimento litúrgico e um arquiteto é o caso de Guardini e Rudolf Schwarz, um arquiteto alemão, e eles lá, já nos anos 20, estavam trabalhando no campo do espaço litúrgico, nesse processo de elaboração de novas formas, né? Só que aí o que acontece? Guardini diz, né? Todo mundo se empolgou então com esse negócio de liturgia e tal, e vamos lá. E aí vem um tipo de trabalho nesse campo que não está à altura dos desafios. Aí ele vai dizer: uma tradução boa de um texto exige não só bons conhecimentos filológicos e teológicos, mas também habilidade literária. A fim de destacar corretamente o núcleo de um gesto simbólico, exigem-se não só conhecimentos precisos da história da liturgia, mas também talento criativo. O mesmo vale quando se trata de incluir os fiéis na ação sagrada. Isso exige paciência, sobriedade, tato. Quando faltam essas qualidades, só resultam confusão e irritação. Então ele estava vendo que todo esse pessoal empolgado, né? Ele chama de, nessa carta, ele chama os entusiasmados, né? Que tinham, assim, se interessado por liturgia, esse assunto novo e tal, nas comunidades concretas, às vezes estavam fazendo um trabalho imaturo, né? Um trabalho imaturo de revisão do modo de celebrar, um trabalho imaturo
de composição de hinos, de cantos, um trabalho imaturo de tradução dos textos litúrgicos, né? Guardini tinha bem claro que isso não se faz de qualquer jeito. E aí esse trabalho imaturo, na época, minou o movimento como um todo. Porque daí parece que não, toda essa galera aí interessada em liturgia, olha o que estão fazendo, né? Estão banalizando, estão não sei o quê, né? E não, tinha gente fazendo trabalho sério e tinha gente fazendo esse trabalho de qualidade duvidosa. E aqui acho que a gente tem um ponto bem aplicável ao campo do espaço litúrgico, assim, né? Se a gente para pensar, né? A arte e a arquitetura litúrgica requerem, assim, esse aprofundamento teológico, doutrinal, bíblico, litúrgico, né, no sentido estrito de entender a liturgia, entender a celebração, como ela se desenrola, toda essa dimensão de perceber em que nível se dá a linguagem simbólica, a linguagem ritual. A tudo isso precisa se aliar um talento, né, artístico, criativo, uma sensibilidade desenvolvida, amadurecida nesse campo, né? É uma tarefa que exige muita coisa, né? Que para ser bem feita, ela não pode se contentar com assim, né? Sanar pequenos problemas e conseguir chegar a algum resultado mais ou menos. É preciso se imbuir de muitas coisas que estão em muitas dimensões para fazer um trabalho bem feito nessa área. E esse é um problema. Imagina, estamos falando aqui de um problema aí que Guardini já havia acontecendo 80 anos atrás. Um outro problema é o seguinte, e claro, né, só voltar um pouquinho, né? É, aqui, como critério para o nosso trabalho na liturgia, é justamente o fato de que temos que estudar, temos que nos aprofundar em muitas coisas, temos que trabalhar nesse campo, mas tem um trabalho de desenvolver uma sensibilidade. E aqui vale para o arquiteto, para o artista, mas vale para todo mundo que exerce algum ministério na liturgia, né? O serviço da presidência litúrgica, né, de presidir um rito, de presidir a Eucaristia, não é simplesmente você abrir o missal, como alguns dizem, né, de uma maneira bem reducionista, assim, né? É só ler o que está em preto e fazer o que está em vermelho, né? É, claro, o rito que está ali no missal ele é normativo, mas aquilo que está escrito em preto eu posso dizer de N maneiras, com N entonações, e muitas delas podem ser totalmente desapropriadas, inadequadas, distrativas, né? E não tem outro caminho senão formar uma sensibilidade, né? Uma coisa que se arraiga no jeito de ser e que supera a mera técnica, né? Que é mais do que habilidade técnica, embora não recuse também a habilidade técnica, né? Mas que é mais do que isso. E aí a gente vai ver a diferença entre uma boa presidência e uma presidência, né? Isso vale para tudo, né? Para cada ministério que acontece ali dentro do âmbito da liturgia. Um outro problema que estava aparecendo é quase que uma reação a esse problema, né? Ao problema do liturgismo, sobretudo. É o que Guardini chama de praticismo. É aquela postura
que acha que tudo tem que ter um resultado prático imediato. E essa postura tem muita dificuldade com a liturgia. Tá? Porque aí a liturgia não vai ser experimentada como celebração na sua gratuidade, no seu caráter festivo, de louvor. Né? Aqui, esse problema aqui talvez seja o que tem um histórico mais antigo aí desses quatro, porque já tinha aí uns 200 anos de um trabalho dentro do campo da liturgia, influenciado pelo iluminismo. E isso gerou alguns pontos interessantes, mas ao mesmo tempo o iluminismo tem tem uma visão bastante limitada em termos de que o objetivo das coisas é a edificação moral e tudo isso acontece no âmbito bem racional, né? Então, para essa perspectiva que veio lá do iluminismo, o que que a liturgia é? Para que que ela serve? É uma maneira de ensinar para o povo alguns valores. É isso, né? Aquilo que para a gente mais estudada a gente poderia ensinar dando uma palestra na academia e tudo mais, para o povão a gente faz uma celebração, a gente usa uns recursos mais didáticos, né? Mas se eles entendessem palestra, é melhor da palestra mesmo, né? É um pouco essa lógica. A liturgia fica dobrada, fica subjugada à necessidade de um efeito prático imediato, que geralmente é de cunho meio moralista, assim, né? São valores a serem transmitidos, né? Tudo fica com essa carga ética muito forte, sem integrar essa ética dentro da linguagem simbólica, dentro da própria experiência espiritual, mística e tudo, né? Fica tudo muito superficial, assim, né? E aí a liturgia vai ser desfigurada, né? Acho que esse é um problema que a gente, como os outros, a gente continua tendo por aí, né? Às vezes uma abordagem da liturgia que não leva em conta a sua natureza, que não leva em conta a sua linguagem própria, que não entende essa linguagem, então tenta fazer da liturgia, da celebração, simplesmente essa espécie de recurso didático para ensinar algumas coisinhas, né? E aí tem esse trecho muito bonito aqui que Guardini escreve, né? A liturgia é tanto mais fecunda quanto menos intenções vinculamos a ela. Essa frasezinha é boa, hein? É um pouco como uma relação de amizade, de amor, né? Acho que ninguém duvidaria que uma relação de amor, ela é capaz de nos transformar. Ela age sobre nós, ela nos muda. Mas se eu começo a me relacionar com alguém para mudar essa pessoa, a coisa já fica meio esquisita. E geralmente essa pessoa já vai farejar que a minha relação com ela tem segundas intenções. Que o amor dela por mim não é tão gratuito assim. Ela está me tratando assim porque ela deseja que eu mude, porque ela deseja que eu seja assim assado. O amor tem esse paradoxo que é o mesmo paradoxo que a liturgia tem. Ele nos transforma, ele incide sobre nós, ele nos impacta, desde que o nosso objetivo com ele não seja impactar, não seja incidir, seja gratuito, seja desinteressado. Né? E liturgia é a mesma coisa, sem gratuidade não se celebra a liturgia. Né? É, ela é um pouco como a arte também, né? Não tem serventia prática. Né? E justamente quando é celebrado do modo mais gratuito, sem segundas intenções, sem ser submetida a um programa disso e daquilo, é quando a liturgia é capaz de nos formar, é capaz de nos transformar,
de um jeito mais potente. Ele escreve aqui, né? Ela age como uma pequena luz que arde constantemente, como uma brasa suave que acalenta sem cessar, como uma força silenciosa que ordena, esclarece e forma. Mas para isso ela precisa da quietude e da liberdade de um desenvolvimento gratuito. E tudo isso foi ignorado pelo praticismo. O praticismo busca resultados rápidos e acaba negligenciando um dos recursos mais importantes para se chegar a um efeito frutífero, profundo e duradouro, né? A liturgia vai nos transformar? Vai, mas ela não vai nos transformar assim, né? De uma hora para outra, assim, né? Ontem eu estava com o coração muito fechado, fui na missa e de repente, nossa, agora eu tô assim, né? Não é assim. Também não é uma coisa assim que às vezes a gente vai para esse lado, né? Joga tudo para uma coisa meio mágica, assim, que fica muito abstrata também, né? Ah, não, alguma coisa está acontecendo dentro de mim aí, mas, né? A gente nunca percebe, nunca sente, nunca vê, né? Também não é isso. É uma ação paciente, né? Da liturgia sobre nós, silenciosa, calma, paciente, e que pouco a pouco vai trabalhando em nós num nível que esses praticistas que o Guardini chama não trabalham, né? Uma coisa é, para ficar claro essa distinção, né? Uma coisa é na homilia ficarem buzinando no meu ouvido que eu tenho que ser caridoso com os outros. Eu já sei que eu tenho que ser caridoso com os outros. Já aprendi isso na catequese já, meus pais já me ensinaram, né? Todo mundo sabe que tem que ser bonzinho, que tem que ser, não sei, né? Outra coisa é a celebração litúrgica. O que a Eucaristia faz? Ela me reúne com uma assembleia e faz com que eu, aquela pessoa que é muito diferente de mim, aquela pessoa que eu não vou com a cara, aquela pessoa que tem opiniões muito diferentes das minhas, aquela pessoa que um dia me tratou um pouquinho mal, assim, me respondeu meio torto, faz com que todos nós sentemos à mesma mesa, comamos do mesmo pão e bebamos do mesmo cálice, e reconhecendo nessa comunhão no pão e no cálice, comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Fazendo isso todo domingo, acho que as chances do meu coração se abrir a essas pessoas são maiores do que eu ficarem buzinando na minha orelha que eu tenho que ser bondoso com os outros. Sabe? Isso nos isso mexe com a gente num nível diferente, num nível menos imediato, mas real. Para dar um outro exemplo assim, né, que veio na cabeça aqui, e que tem a ver com o espaço litúrgico. Na Desiderio Desiderave, o Papa Francisco falava, ele cita muito brevemente, né, aquela orientação que tem na Instrução Geral do Missal Romano, e que quando a gente vai projetar, vai construir a sede, a cadeira da presidência, ela não deve ter qualquer aspecto de trono, diz a Instrução Geral do Missal Romano, né? E o Papa Francisco cita isso na Desiderio Desiderave, justamente quando ele está falando de como a liturgia forma, ele usa como exemplo o presidente, o presbítero que preside, né? Um, um padre, um presbítero, ele pode ter estudado teologia numa faculdade ótima, pode ter estudado e lido que o ministério ordenado ele é exercido como serviço, não como poder sobre os outros, né? Ele não coloca essa pessoa acima de todo mundo, né? Leu a Bíblia lá, Jesus que diz que eu estou no meio de vós como aquele que serve e tudo mais. Ele tem uma ótima teologia na cabeça dele do ministério ordenado como serviço. Mas se todos os dias ele presidia a liturgia de um trono, o que vai incidir mais no modo dele se comportar é aquilo que acontece todos os dias, não é aquilo que ele estudou 10 anos atrás na faculdade, né? A gente
Bom, vocês são arquitetos, artistas, né? A gente é muito influenciado pelo ambiente em que a gente está, pelo espaço ao redor da gente. A gente é muito poroso a esse espaço ao redor de nós, ao modo como a coisa está organizada ao nosso redor, né? É nesse nível que a liturgia atua, né? Que a linguagem ritual atua. Então, ela é muito fecunda, assim, muito transformadora, assim, mas não tente fazer dela um recurso para hoje mudar alguma coisa, né? Amanhã, né? Ela vai acabar sendo manipuladora se eu tentar isso, né? Ah, não, mas a celebração aqui pode ajudar a fazer com que a comunidade entenda tal coisa, assim. Eu vou usar essa celebração para mexer nos miolinhos das pessoas. Não, não, então já está em outro nível, aliás, um nível que respeita muito mais a nossa liberdade, né? E um último probleminha que Guardini via é um certo tipo de conservadorismo, né? Porque esse pessoal do movimento litúrgico estava fazendo esse trabalho todo aí, e claro que tinha reações, né? Vocês imaginem, vocês já devem ter visto aqueles missaizinhos que se publicavam no começo do século passado, que de um lado tem o texto da missa em latim, do outro lado traduzido, né, para o povo, né? Isso desde o final do século XIX começou a se publicar, né? Na Alemanha, na França, na Itália, mesmo no Brasil, foi logo no comecinho do século XX, o Mosteiro de Salvador publicou um missal traduzido assim, e foi um estouro, assim, né? Teve tiragens muito grandes, assim, no Brasil dos anos 10, 20, né? Mas, sabe que chegava esse negócio nas paróquias aí, você chegava lá na sua paróquia, olha só, agora tem missaizinhos aqui para a gente acompanhar a missa, né? E tinha gente que dizia, não, que negócio é esse? Missal é coisa de padre. A gente tem que rezar o terço durante a missa, né? E tinha esses atritos, né? Então havia essas tensões daqueles que Guardini descreve, aqueles que querem conservar tudo como está, que acham que não tem nenhum problema do jeito como a gente está fazendo as coisas, tá? E muitas vezes, é o que ele diz nessa citação aqui, essas pessoas, elas, para sustentar a posição delas, elas dizem, o povo não vai entender isso aí é esquisito demais para o nosso povo, né? Isso aqui é muita coisa, né? E sim, claro, de fato, às vezes podem aparecer propostas bem descoladas da realidade de uma comunidade, né? Mas Guardini, quando trata desse tipo de justificativa, ele diz assim, né? Os que querem conservar tudo como está, declaram que para o povo isso e aquilo é elevado demais ou estranho demais. No entanto, temos motivos para duvidar se eles realmente tentaram conduzir esse povo rumo a algo a mais. O povo, né, entre aspas, Guardini usa, né, isso que a gente chama de povo, o povo entende muito mais do que muitas vezes queremos admitir. Aquele que fizer um esforço sincero e paciente fará experiências tão felizes como, ao compará-las com aquilo de que ele mesmo é capaz, humilhantes. Vai ver que o povo sabe aceitar e se educar para uma espiritualidade mais madura, né, para uma celebração litúrgica mais plena. Naturalmente, porém, quem trabalha com isso precisa saber primeiro do que se trata e iniciar o trabalho com convicção e disposição real. Esse quarto problema desse conservadorismo, né, que simplesmente vamos, né, nem sequer percebe que existe problemas no modo como as coisas são feitas, né, eram feitas naquele momento, que hoje ainda, né, geralmente a maior parte das nossas celebrações ainda não são aquilo que o movimento litúrgico vislumbrou, aquilo que a reforma litúrgica vislumbrou. A gente ainda celebra de modo imaturo, de certo modo é normal, porque a gente tem séculos nas costas
de novo, né? Em que a Assembleia não proferia suas partes próprias, não escutava a liturgia da palavra, não comungava, era raro a comunhão. Tá? Se você, entre o século sétimo e o começo do século XX, se você não tinha acabado de se confessar, provavelmente você não iria comungar. Tá? E a comunhão costumava ser um evento separado da missa por causa disso. Então, assim, a gente tem séculos nas costas de não saber como participar da liturgia. Então, a gente não vai resolver isso em uma geração ou duas. Então, é normal que as nossas celebrações ainda não tenham alcançado uma certa a maturidade que se espera, né? Mas, de novo, não é automático. Sem trabalho, vai passar mais 5, 7, 10 gerações e a gente ainda vai estar celebrando de modo imaturo, né? Em espaços imaturos, com ministérios servindo de modo imaturo, com uma oração que é superficial, né? Então, esse perceber que certas mudanças são necessárias, perceber que é necessário desenvolver, elaborar, caminhar, avançar em alguns campos, esse é um ponto fundamental aqui para Guardini, né? E nisso ele faz essa defesa da capacidade que as pessoas têm de acolher algo que a princípio pode parecer difícil ou até estranho, mas que é educação, né? A gente se educa para as coisas, né? O Cláudio Pastro gostava de dizer, né, que gosto pela beleza, né? Bom gosto a gente educa também, né? Não é automático ter ou não, né? E saber celebrar bem, saber contemplar uma imagem no projeto iconográfico, saber celebrar com plenitude, isso também requer educação. Não é um bicho de sete cabeças que, assim, meu Deus, né, vai acontecer ou não vai acontecer, e eu não tenho qualquer ingerência sobre isso, né? Não, é uma coisa que se educa, é uma coisa que se caminha para isso, né? Eu fui em janeiro para Salvador, e daí eu fui até Alagoinhas, onde tem a comunidade TZ no Brasil, né? Não sei se alguém conhece lá. E é muito. As orações de TZ você já devem ter ouvido os refrões, né? Aquelas músicas, aqueles refrões repetidos de TZ, da comunidade TZ na França, né? Aquele jeito de rezar que é muito feito de silêncio, essas músicas que são quase que só refrões repetidos, né? Geralmente o ambiente mais numa penumbra, luz de velas, né? O ícone. E lá em Alagoinhas, a comunidade fica num lugar bem periférico. E era muito interessante ver assim, né? Sábado à noite, oração das vésperas na comunidade, e vem moradores do bairro, tinha umas 10 pessoas, num jeito de rezar as vésperas que é, assim, com longos momentos de silêncio, silêncios de minutos, né? Porque nas nossas celebrações geralmente não dura nem um minuto, um silênciozinho assim, né? Silêncios assim de 5 minutos, de 10 minutos, às vezes, né? E as pessoas sabendo participar, e não só participar, porque eu via que elas ajudavam a, de fato, organizar, de fato, a celebrar, né? De um jeito, assim, totalmente aberto a essas possibilidades, né? O que alguém às vezes diria, não, não, mas pro povo não, pro povo, esse negócio de silêncio aí, tem que botar uns papel com umas orações pro pessoal ficar repetindo, sabe? Não, não. Por fim, quando o Guardini está se despedindo já nessa carta, né, que ele está escrevendo para esse bispo
amigo dele, ele fala, ele pede para ele, como bispo, que ele tenha paciência. O trabalho litúrgico precisa de tempo. Muito precisa ser feito e as tarefas são difíceis. O que se faz necessário é muito conhecimento teórico, muita experiência prática, múltiplas habilidades de natureza literária e musical, e aqui a gente acrescentaria artística, arquitetônica, para avançar. Portanto, aqueles que trabalham nessas coisas litúrgicas pedem paciência. Eu estou ciente de que pedir que tudo permaneça na incerteza é pedir muito. Só que de outra forma, nada de bom pode nascer. Tem processos, né? Papa Francisco gostava de dizer, né, que é mais importante iniciar processos do que ocupar espaços. O, uma resposta rápida, imediata, precipitada, pode ser uma resposta, pode gerar um resultado concreto imediato, mas é um resultado frágil, né? Isso, assim, o pessoal aí, né, metido com espaço litúrgico, está cansado de saber, né? Umas reformas, às vezes, uma em cima da outra, assim, né? Que foi tudo, assim, feito sem critério no momento, mas fizeram. Botaram a plaquinha lá com o nome de quem fez, né? Resolveram esse problema. Mas daí, feito de modo imaturo, passa 5, 10 anos, tem que fazer tudo de novo, né? É, o processo, ele é importante, né? O tempo, ele é importante. E respeitar esse processo, esse tempo de amadurecimento de uma comunidade, de um projeto, desse projeto que não vai simplesmente cair de paraquedas numa comunidade, mas vai ser trabalhado ao longo do tempo, né? Com uma comunidade, a partir dela, com ela, para ela, né? É um processo que gera resultados muito mais, com raízes muito mais fundas e com frutos muito mais abundantes do que aquilo que a gente pode fazer de modo mais apressado e precipitado, né? Isso vale para arquitetura, vale para vários campos, né? E, e para a celebração litúrgica como um todo, né? Nisso que eu estou falando. Ainda temos um chão pela frente aí de aprender a celebrar cada vez melhor. Ainda não, ainda é muito precário o jeito como a gente celebra, né? Não sei se estou me fazendo. Vou dar uns exemplos para me fazer entender, porque posso parecer meio apocalíptico falando assim, né? Mas, por exemplo, a liturgia da palavra. O que a gente tem que fazer na liturgia da palavra? A assembleia. Coisa mais simples do mundo, sentar e escutar. Não tem grandes problemas de obediência às rubricas aqui, não tem grandes problemas de, né, que não tem recursos para poder fazer. É muito simples, é sentar e escutar. A liturgia orienta que nas leituras a gente se sente, porque essa é uma posição apropriada para escutar, né? Posição de discípulo, uma posição receptiva, né? E escutar. Mas quando foi que a gente escutou a primeira palavra da primeira leitura e a última palavra do evangelho e não deixou cair nenhuma palavra no caminho? É difícil escutar. É difícil se colocar à escuta. É difícil, e aí, assim, muito que está envolvido nesse problema tem a ver com coisas pessoais da formação de cada um e do modo como cada um se educa para a escuta, né? Por exemplo, eu tenho uma regrinha para mim, assim, de que eu só coloco o áudio do WhatsApp em velocidade 2 se for para reescutar o áudio para pegar alguma informação que eu esqueci, né? Porque eu sei que se eu ouvir todos os áudios em velocidade 2
eu vou desaprender a escutar o outro, sabe? Eu vou estar conversando com uma pessoa e eu vou ficar procurando o botãozinho dela, para ela falar mais rápido, para ela desembuchar de uma vez, sabe? Eu não vou saber escutar, não vou saber acolher, não vou saber, sabe? Ser hospitaleiro diante do outro, né? Então, tem uma parte da educação de como cada um se educa para essa atitude de escuta, mas também tem um grande peso o modo como a comunidade está disposta, né? Tem um clima de escuta, tem uma atmosfera de escuta, né? Mas, assim, é muito raro o ambiente em que a gente vive a liturgia da palavra assim, eu acho, né? Dos ambientes que eu conheço, né? Acho muito raro. Né? É um clima de, primeiro, é um clima em que os ritos iniciais deveriam servir para dispor a gente para essa atitude de escuta. Mas muitas vezes se celebram de um jeito tão arrastado os ritos iniciais que você já chega na primeira leitura cansado em vez de disposto. Né? É um, sabe? Algo que deveria ser um rito enxuto, breve, para nos dispor para a escuta, acaba sendo assim uma coisa que vai se arrastando um pouco, assim, né? E não, não deixa o clima fresco para escutar. Né? Silêncio, que é bonito ler lá na instrução geral do Missal Romano, os trechos que falam do dia da palavra, se fala muito do silêncio entre as leituras, se fala muito do clima de silêncio. E não é silêncio só para por razões técnicas, né? Silêncio para que eu consiga escutar. Não é só isso. É um clima de acolhimento da palavra. Tem uma qualidade esse silêncio. Não é silêncio de um grupo de funcionários quando o chefe entra na sala. Silêncio tenso. Silêncio de, sabe, que esmaga. Não, é um silêncio fraterno, terno, né? Gostoso, né? De escuta. E, e no caso da liturgia da palavra, essas são as nossas tarefas. Né? Encaminhar uma comunidade para celebrar, sabendo apreciar o silêncio, esse clima contemplativo de escuta da palavra, sem pressa, sem afobação, com gosto pela escuta da palavra, né? com, com uma boa participação nos elementos de canto que tem no dia da palavra, o salmo, a aclamação, né? Temos tarefas ali, porque bem celebradinha, e de novo, não estou falando de uma coisa complexa, que meu Deus, mas não tem, né, recurso. Não, é uma coisa muito simples no fim das contas. Bem celebradinha, uma liturgia da palavra de cada domingo poderia ter o peso que um retiro tem na vida de alguém, né? Uma homilia que não funciona como substituta da palavra, mas como serva da palavra, né? Que não tem aquele clima de. Bom, a palavra é meio difícil, né? Agora eu vou explicar para vocês, porque, né? Quase como se o homiliasta ele se interpusesse entre o povo e a palavra, né? Não, o contato vivo, o contato mais importante que se faz da palavra é do povo com a palavra. A homilia é um elemento a serviço disso, né? Mas para isso tem tom, como se faz, né? Tem uma chave, um registro ali que não é o da palestra, não é o da fala motivacional, não é o da é outra coisa.
Então, nisso, sim, acho que na literatura da palavra a gente tem um exemplo bem claro de como a gente está aquém daquilo que poderia ser, aquém daquilo que deveria ser, aquém daquilo que uma pessoa, quando se aproxima das nossas comunidades, um curioso, um simpatizante, né, alguém que ainda não frequenta, aquém daquilo que essa pessoa está buscando. Que se fosse aquele clima, ela permaneceria. Mas como não é, é de afobação, né, é meio superficial, banal, assim, né, de, tá, beleza, tem que cumprir a escala de leitura aqui, tocar para frente aqui. Então, o que que ele vai fazer aqui? Né? Tchau. Isso em vários campos. Isso também no espaço, né? Nesse espaço que como eu estava falando, né? Essa coisa, o espaço que me molda, que me influencia, que me educa, né? Tem espaços que só por eu estar ali com a sensibilidade minimamente acesa para perceber aquele espaço, ele já me coloca numa atitude comunitária, contemplativa, né? Festiva. A gente tem essa dificuldade também, né? A gente fala de festivo e daí parece que é o contrário de contemplativo. Para ser contemplativo, eu tenho que ficar fechadinho, assim. Então, o melhor seria se cada banco, assim, fosse baias, assim, né? É. E aí eu me concentro aqui, bem quietinho ali, eu sozinho, né? E aí o contrário, né? Se for algo fraterno, festivo, aí parece que já rompe com isso. Mas acho que a gente já fez experiências, às vezes, de uma celebração num grupo pequeno, em que a gente se conhece, num retiro, às vezes, alguma coisa assim, em que ali a experiência é, ao mesmo tempo, plenamente fraterna, festiva e, ao mesmo tempo, contemplativa, atenta, né? Essas coisas não se opõem. É um grande problema a gente ter entendido essas coisas de um jeito que elas se opõem, né? E o espaço pode servir muito para propiciar isso, nas proporções dele, na organização dele, na forma dele, no projeto iconográfico e tudo mais, né? Acho que a gente pode conversar um pouquinho. Eu vou deixar aqui, ó. Preparamos aqui para vocês um cupom de desconto no site da Editora Carpintaria, 25% de desconto para comprar o Mistério Litúrgico ou qualquer outro livro da Carpintaria que tem lá, né? Pode usar para qualquer livro. Se já Encontrão, não tivesse bom, ficou melhor ainda agora, hein? lá, Encontrão 25, ele é válido até segunda-feira que vem, tem uma semaninha. Pode usar o cupom, né? Fizemos esse cupomzinho aí para vocês. Depois o Almir manda também lá nos grupos. E também a gente tá. Você tá com a arte do ícone aí do ladinho, Almir? Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aí, né? Você tinha mostrado para mim? Deixa eu só ver no ladinho onde. Ah, tá aqui do lado. Qual lado? É. É. Esse é a Não, arte do sabe o que ícone. que aconteceu? Você Ó. falou a arte do ícone e eu tava na cabeça o que você mostrou. Ah, sim, Aí eu tava procurando a capa e essa capa ficou camuflada. o Então, Formação Litúrgica, se vocês tiverem interesse, ele não tem no nosso site, porque ele está nas últimas unidades dele. Aí, se a gente deixar no site e alguém colocar lá 20 exemplares, a gente não consegue atender, né? Mas ele tem na Amazon ainda, últimas unidades, e aí tem o e-book, né, também na Amazon. E a arte do ícone é um livro referência da iconografia oriental, né? Teologia da Beleza, o subtítulo, do Paul Evdokimov, um teólogo ortodoxo russo refugiado na França. Ele estava esgotado e a gente está reimprimindo ele agora
com uma revisão básica ali de um errinho ou outro que a gente achou de digitação e com uma capa nova, mas o conteúdo é o mesmo. E eu também vou passar o link para o Almir para ele divulgar para vocês. Também está com desconto na Amazon de 25% para um primeiro lote, assim, para as primeiras unidades. Né? Depois dessas primeiras. Se vocês entrarem e não aparecer o cupom lá, é porque já compraram as primeiras unidades. Assim. Bom, e aí? O que vocês querem conversar sobre esses temas aí? Bem, só para avisar, já temos o cupom de desconto, já a descrição, já mandei em todos os grupos. E para quem está assistindo essa aula gravada, corre. Não deixa para depois, não, porque senão vai deixando para depois, acaba esquecendo. E perder 25% de desconto em livro é algo muito especial. Inclusive, Felipe, muito, muito obrigado. Com muita generosidade, hoje cedo mandou mensagem falando que teríamos esse desconto. Muito obrigado, Felipe. Muito bem, muito obrigado pela aula, cara. Eu fiquei aqui anotando aluno, assim, ó, tomando nota de várias coisas. E, Felipe, eu achei muito interessante, cara, quando você logo começa falando, e o primeiro elemento do que o Guardini vai trazer para gente, que é de entender que cada comunidade é uma comunidade, né? Pensando, aí você já trouxe algumas nuances aí, você citou a questão da cadeira, numa situação muito prática para a gente, de como o exercício, como a estrutura da cadeira pode influenciar na compreensão de como presidir a Assembleia, né? Francisco vai trazer isso já na Desiderável. Você falou muito da questão do silêncio e da sua proximidade com a vida monástica, que te ajuda a compreender, te ajuda a compreender o movimento litúrgico. Se você pudesse citar talvez mais alguns elementos pensando para o espaço litúrgico que a gente deveria se atentar quando vai conhecer cada uma das comunidades. Eu sempre defendo em aula, inclusive, que o ideal para um arquiteto, um artista sacro, é ir celebrar com a comunidade antes de fazer o projeto. O máximo possível, porque ajuda a tornar aquele profissional com aquela comunidade para compreender melhor como fazer intervenção no espaço. E aí eu ia te pedir duas coisas, então. Uma primeira, pensando em intervenções no espaço, quais sinais você acha que nós precisamos ser mais sensíveis para poder fazer um bom projeto de reforma e adequação litúrgica? E o segundo, aí eu vou te colocar um cadinho na fogueira, tá? Você fica à vontade para sair dela se quiser. Você hoje fosse o Guardini contratando a gente como Rudolf, e que eu nunca pronuncio o sobrenome dele, porque eu não tenho o talento sulista para nomes alemãos, tá? Como que é mesmo? Schwartz. Esse. Vou Nas aulas, gente, o Rudolf, ficava só no Rudolf. Se você hoje fosse o Guardini, nós, o Rudolf, projetando uma igreja do zero, o que você pediria para a gente de diferente de um senso comum na hora de projetar a igreja, pensando numa maior vivência e profundidade na celebração litúrgica por parte da comunidade? Tá me pondo na fogueira mesmo, né? Se quiser pensar e mandar notícias depois, pode ficar à vontade. Vamos pensar alto. Vamos. Né? Porque é mais importante abrir processos do que ocupar espaços. Sim. Vamos abrir processos. O que você pensaria? Qual que é a primeira pergunta mesmo? A primeira foi quando, pegando ali o link do Guardini, que vai defender que cada comunidade é uma comunidade, que a gente não pode pegar e transformar todas as paróquias num mini mosteiro, como que a gente pode ser sensível a cada uma das comunidades. Quais sinais a gente poderia tentar nos tornarmos mais sensíveis na hora de estar visitando uma comunidade, fazer um projeto? O que seria interessante observar? Em como a comunidade celebra para transformar isso em sinal visível, em espaço, em arte. E a segunda, o que a gente poderia fazer? Eu acho que esse primeiro ponto acho que tem dois movimentos aí, né? Um deles é esse do Guardini ali, que você está citando, de
eu compartilhar a sensibilidade daquela comunidade para poder ajudar a projetar algo para aquela comunidade, tá? E aí eu posso, talvez, nesse processo, descobrir algumas riquezas próprias daquela comunidade, alguma sensibilidade própria daquela comunidade. Isso pode ser próprio da comunidade, isso pode ser próprio da cultura regional, local, né? E é importante entender isso, né? Isso pode ser algo também não só cultural, mas algo mesmo geográfico, né? Acho que às vezes em muitos projetos de arquitetura litúrgica se perde um pouco isso de vista, né? Aquela coisa. Tem algum arquiteto famoso do século XX que disse que a matéria-prima do arquiteto é a luz, né? Teve um que disse isso aí, né? Não lembro quem. E às vezes a gente não leva isso tanto em conta na hora de pensar o projeto, né? Eu não tenho como fazer um projeto sem saber onde ele vai ser, né? Porque depende de todas as condições daquele lugar, como que aquele projeto vai ficar no final, né? Eu fui visitar, por exemplo, a Catedral de Blumenau uma vez, que é de um arquiteto que eu esqueci o nome, acho que é Böhm, o sobrenome, é um arquiteto alemão que trabalhou no âmbito do movimento litúrgico. Ele tem duas obras no Brasil, a Catedral de Blumenau e uma igreja em Brusque, também ali em Santa Catarina. E por coincidência eu fui visitar a Catedral de Blumenau de manhãzinha. E ela tem um batistério como uma capela separada que fica dentro do átrio, né? Ela tem um átrio, ela tem um espaço bem grande na frente da porta, coberto, esse mesmo, Gottfried Böhm. Espaço bem grande, amplo e coberto, e dentro desse átrio fica essa capela do batismo, esse batistério. E ela é toda revestida assim de vitraizinhos quadriculados, né, coloridos. E de manhãzinha o sol bate assim e a luz vai bem direto na fonte batismal dentro da capela, sabe? É uma riqueza que se perderia tanto se ele não tivesse pensado nisso, sabe? Você imagina ali num domingo de manhã, um batizado ali, ó, e a diferença enorme que seria integrar a luz, o sol nessa celebração, ou não integrar e fingir que não existe, né? Que não existe sol, lua, vento, é só mesmo luz elétrica e a gente isolado do cosmo, do planeta e tudo, né? Então, acho que vale essa proximidade com a comunidade para perceber especificidades da própria comunidade, da história dela. Aí você vai até meio que pegando o jeito, assim, às vezes, né, de que uma comunidade que foi iniciada, foi plantada, né? Às vezes por uma congregação X ou Y, você já percebe alguns traços pastorais específicos no jeito deles, né? Vale para a questão cultural, regional e tal, vale para a própria geografia da coisa, né? Mas eu estava dizendo que tem dois movimentos. Um desses é esse de integração com a história local de uma comunidade. O outro é justamente o serviço que a gente presta de ampliar os horizontes dessa comunidade, né? De, assim, é, voltando para a nossa premissa lá do começo, né? Temos uma tarefa de desenhar um horizonte que ainda está à nossa frente, né? Se a gente, para dar um exemplo bem claro, né? Essa concepção de que o cristão, o batizado, né, a igreja é a comunidade dos batizados. Quem celebra a liturgia é a Assembleia dos Batizados, é a Assembleia Celebrante,
É um corpo que celebra. Esse corpo não é plateia diante dos serviços oferecidos por um funcionário especializado. Esse corpo é celebrante, né? É uma comunidade, é um corpo. Também não sou eu individualmente que celebro junto com o padre, alguma coisa assim. Não, é uma comunidade que celebra. É um corpo. Nessa comunidade, todos os gestos da Assembleia são gestos comunitários. As aclamações são comunitárias, o canto é comunitário, o silêncio é comunitário, as posturas que a gente assume são comunitárias, tá? Não são expressões de piedade pessoal, são gestos de um corpo reunido, tá? Ali que eles são fortes, ali que eles são potentes, tá? E a instrução geral do Missal Romano, quando fala de espaço litúrgico, ela tem um trecho muito significativo que fala que esse espaço precisa manifestar que essa assembleia é ao mesmo tempo una e diversa. É quase como se uma pessoa entrando, né, um turista ali passando pela porta da igreja numa celebração e entrando na celebração, ele pudesse ver, né, diretamente, ver com seus olhos, para ser bem pleonástico, né, ele pudesse ver com seus olhos o que a igreja é. Tá? Que a própria disposição da Assembleia, ela está mostrando que essa Assembleia não é uma plateia, não é consumidora de um serviço, né? Que ela é simultaneamente una e diversa. Diversa porque tem um ministro que preside, tem um ministro que serve como diácono, tem um ministro que canta, não sei o quê, tem diversos ministérios envolvidos, né? Mas essa diversidade não separa ninguém, não cria muros. A Assembleia permanece una. Permanece una. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque em muitas igrejas que a gente for prestar um serviço, essa ainda não vai ser a realidade. Ainda vai ser a realidade de uma comunidade que se entende na condição de espectadora, que, que entende a sua participação na liturgia como algo individual. O Guardini, nos anos 60, ele escrevia assim, num texto que está aqui na Formação Litúrgica, ele escrevia assim que a, o modo como um cristão vivia a liturgia, ele fala, né, tipo, no século passado, mas é assim até hoje, né? Ele diz, ele vai na celebração para fazer a oração privada dele. E ele reza sozinho, diz Guardini, cercado por um cerimonial. Às vezes até com a impressão que esse cerimonial atrapalha a oração dele. Né? E não é isso que é celebrar a liturgia. Né? Então, a própria disposição do espaço vai não só oferecer uma imagem de igreja, né? De igreja, não de igreja, de igreja, né? Do mistério da igreja. Vai oferecer uma imagem do mistério da igreja à altura daquilo que esse mistério é, né? Desse sacramento de salvação que é a igreja, desse povo de Deus que é a igreja, mas também vai ajudar essa comunidade a viver esse mistério e a se perceber como Assembleia Celebrante. E para isso vai ser, às vezes, isso vai, às vezes, entrar numa rota de conflito com as expectativas que aquela comunidade traz. Porque, às vezes, essa eclesiologia mais amadurecida nem começou a relar neles ali.
Então, também tem esse movimento de se colocar a serviço de um passo a mais que essa comunidade pode dar, né? Com muito tato, com muito critério, né? Pensando, pensando não um ideal que eu já trago pronto na cabeça e quero aplicar aqui, mas pensando a partir da sensibilidade dessa comunidade, qual passo pode ser dado, até onde dá para ir, mas às vezes faz falta, além do trabalho de acompanhamento e de fundamentação dessas opções diante da comunidade, faz falta propor opções um pouco mais ousadas do que a gente está acostumado, né? A gente tem um pouco, a gente às vezes fica um pouco travado, né, no apresentar aquele, é isso, é uma celebração 2D, né, que a gente tem um pouco na nossa sensibilidade. Muito propícia para as pessoas desistirem de ir na missa presencialmente e só virem pela TV. Porque tudo cabe numa câmerazinha assim, no presbitério, né? O altar está aqui, 2 passinhos para lá está o ambão, 2 passinhos para lá está a sede, tá tudo ali assim. Eu me coloco na posição então de espectador, né? Quando a relação que a gente tem como assembleia com o altar, com o ambão, como assembleia, dispor os assentos e tudo mais, isso poderia ser algo muito mais potente, muito mais vivo, muito mais 3D, muito mais, sabe, com mais profundidade, com mais, de um jeito que alguém sentiria a falta de ver pela TV só, né? Se visse só pela TV. Então, acho que tem esses dois movimentos. Agora, coisas que um Guardini de hoje pediria para um arquiteto prestar atenção, né? É, é. Acho que essa provocação que eu fiz no final talvez seja uma boa resposta, né? Acho que tem essas duas dimensões que ainda são muito frágeis na vida de comunidade e que incidem diretamente na liturgia e que podem ser muito bem ajudadas por um espaço apropriado. A dimensão da contemplação, do silêncio e a dimensão da fraterna comunitária, né? Eu já achei essa colocação que você fez, um presbitério que não cabe simplesmente numa telinha e que eu posso estar assistindo, sensacional. Sensacional. É, E aí, isso me abre assim, um leque de possibilidades em disposição do espaço litúrgico, para sim, além dessa ideia de palco-plateia que a gente ainda insiste em fazer, né, que é o modelo majoritariamente usual nos nossos espaços. sim, sim. Eu achei isso bem, bem legal. Guardini ele tinha uma certa radicalidade nesse sentido, porque ele era contra que se fotografasse a missa. Você não vai, você bota no Google aí Guardini, você não vai achar uma foto dele de paramento. Ele às vezes está de clergy, às vezes está de gravata e tal, mas de paramento você não acha. Ele era contra Enquanto isso, os nossos fotografar a espaços hoje em celebração. dia estão de casula, em cima de moto, de trio elétrico, de carro, de um monte É, de coisa, às vezes dentro da igreja de patinete, para poder promover o bingo, né? é, É. é, e tudo bem, né? Beleza, pode fotografar a celebração. Mas essa sensibilidade dele, Apóstolo que o diga, pelo amor de Deus. é, mas acho que isso apontava numa direção interessante de que não dá para transpor a celebração para uma foto ou um vídeo totalmente. Essa que é a questão. Eu, no Corpus Christi agora, eu fui no mosteiro de Ponta Grossa, na Abadia da Ressurreição. Uhum. E a gente pegou um trânsito danado, a gente chegou meio atrasado, ficou lá do lado de fora, né? E eu percebi que teve um elemento que me fez perceber participante da celebração, mesmo estando lá fora, de um jeito que faria falta se ele não estivesse ali, que foi que lá fora, assim, né? Tipo, a entrada da igreja, ela é
pelos fundos, mas de lateral, assim. E aí tem umas 2 ou 3 janelas que dão para o jardim, e ali para né, um jardim, e a gente estava ali. E chegava até ali o cheiro do incenso. Então eu não estava lá dentro, eu não conseguia ter uma boa visibilidade da coisa, né? Eu não tinha essa coisa do estar os corpos juntos ali, ombro no ombro, que dá essa sensação de comunidade, mas tinha um elemento que me envolveu mesmo ali um pouco para fora das janelas ali, né? E isso não cabe na foto nem no vídeo, né? A celebração litúrgica tem uma riqueza de linguagem muito mais potente do que. E a gente, assim, a gente sabe, a gente tem essa potência toda e usa assim para ficar lá tudo grudado, altar combão e as coisinhas, sabe, sem a força que esses gestos podem ter, né? Que esses elementos podem ter. Mas acho que esses dois elementos aí de um clima de silêncio e de oração, né? E, de novo, para deixar bem claro, não estou falando de um clima de silêncio, assim, daqueles que você se sente diminuído, se sente assim, ah, eu não posso encostar em nada aqui que vão brigar com. Não. Um clima tranquilo, sereno, em paz, de silêncio, sabe? E um clima fraterno, acho que são coisas que um arquiteto pode ajudar bastante. O, o Schwartz chegava a ponto de pensar, isso é bem interessante, né? Isso é bom, né? Nem vou acreditar diretamente a ele isso, porque eu acho que isso é um ponto bem pacífico, né? Mesmo antes de ter parede, já tem espaço litúrgico. A partir do momento e assim ou assado, formato ou no outro. E essa disposição já vai impactar a forma de celebrar. Pode ser uma missa campal, pode ser só um terreno assim, terra, né? Pode ser só uma. Mas vai ter espaço, um uso do espaço, né? Nesse sentido, é muito concreto esse negócio de que a igreja é feita de pedras vivas. Mesmo antes de ter parede e tudo, já tem uma configuração do espaço, né? E o Schwartz ia a ponto de propor que, ao longo do ano litúrgico, a comunidade mudasse de configuração. Às vezes assumisse uma configuração circular, às vezes assumisse uma configuração mais de barco, né, todo mundo na mesma direção, às vezes assumisse, que é uma coisa que não pegou, acho que em nenhum lugar do mundo, mas ele chegava a refletir sobre isso, assim, né? Mas acho que isso ajuda a gente a pensar que ainda antes até do altar, que é o centro da celebração, justamente porque esse altar é o centro de algo. E esse algo é a Assembleia. Tem um ponto de partida que antecede o altar até, que é a disposição da Assembleia, e que às vezes costuma ser um dos pontos em que a gente menos pensa sobre quando vai pensar no espaço, né? E é o ponto de partida, é o único que é indispensável para celebrar. Essa é a Assembleia reunida, né? A partir dali tem um altar, a partir dali tem um lugar para proclamar a palavra, a partir dali tem um assento para quem preside, né? Tem tudo isso. Então, acho que essa percepção, e aí talvez uma outra pistinha aqui a mais, isso é uma coisa que às vezes eu tenho sentido cada vez mais necessidade quando eu vou dar formação de qualquer coisa em qualquer lugar, de meio que no começo quase que sinto necessidade de pregar o evangelho primeiro, para depois falar das coisas. Porque eu acho que a gente é meio precariamente evangelizado, sabe?
E aí eu tenho lido alguma coisa dos padres dos primeiros séculos, Irineu, a carta de Ogneto, a de Daquê, e tenho percebido muito essa... Irineu, por exemplo, sobre a liturgia, ele fala, né? A nossa oferta na Eucaristia é oferta de filhos, não é oferta de escravos. E aí ele distingue todo esse sistema sacrificial, seja dos judeus do tempo de Jesus, seja das religiões pagãs, em que tem um altar, se apresenta alguma coisa, mas a relação com Deus é de troca, é calculista. Eu dou alguma coisa para Deus para ele me dar alguma coisa em troca. Eu dou alguma coisa para Deus para aplacar a ira dele. E aí, na celebração eucarística, diz Irineu, Irineu é século segundo, hein? É lá comecinho do cristianismo. Ele diz, aqui não. Nós não temos um Deus voraz, ele diz. Tudo já pertence a ele. E por isso a nossa oferta é completamente livre e gratuita. Não é porque ele precisa, não é porque ele vai nos ameaçar se a gente não der. É um presente, sem coação nenhuma, né? E eu acho que essa relação de gratuidade com Deus, que parte da escuta do Evangelho, da descoberta no Evangelho de que Deus não nos ameaça, de que Deus é verdadeiramente bom e nos ama com um amor gratuito, né? Acho que esse é um ponto sempre a trabalhar, porque senão a nossa imagem de um Deus que nos divide e que tem receio de nós, ela vai incidir no modo como a gente vai pensar um espaço. Se a minha imagem de Deus permanece desevangelizada, né, como um Deus distante, como um Deus rigoroso, como um Deus que talvez se eu me arrastar bastante diante dele, ele olhe para mim, né, um Deus que gosta de ser paparicado, né, um Deus diante do qual eu só tenho duas opções: ou eu me rebelo contra ele, ou eu paparico ele para ele ficar do meu lado, né? Eu não tenho a opção de uma relação gratuita, de uma amizade, né? Não tem. Se essa é a imagem de Deus a partir da qual eu vivo, da qual eu me alimento, em alguma coisa ou outra no espaço litúrgico eu vou imprimir essa imagem e eu vou condicionar uma comunidade inteira a celebrar a vida inteira naquele lugar, a transmitir indiretamente essa imagem desevangelizada de Deus, né? Então, acho que esse também é um ponto sempre a trabalhar, porque senão a gente não chega na concepção de igreja como comunidade celebrante, não chega nesses pontos, né? Não chega na experiência da Eucaristia como um louvor gratuito ao Pai. E é isso que a gente quer expressar nos espaços, nas paredes, na configuração do espaço próprio para celebrar a Eucaristia. É um retiro, né, menino? Sandra tá concordando comigo, eu tenho certeza. Demos uma superadinha juntos aqui. Quero aproveitar para registrar a presença ilustre de Dona Melissa Costa, artista sacra, que inclusive contribuiu em um dos livros dos últimos lançamentos da editora Carpintaria. Ah lá, ó, fazendo Olha, propaganda. cada um tem um livro da carpintaria para mostrar. Tá vendo? Carpintaria tá sendo um presente incrível para nós, né? Comprar com desconto lá no nosso site aí, com esse cupom aí, o livro de colorir, a história da salvação. Melissa, o Denner, quando eu comentei no escritório, eu falei: olha, o Felipe mandou um link de desconto de 25%. O Denner, poxa, o meu chegou ontem. Falei, tá vendo? E eu acabei de entregar lá pro Dom Bonifácio, lá do Mosteiro de São Bento, de Vinhedo também, que eu estava lá. Eu vim ouvindo no caminho, porque eu não consegui entrar antes.
E aí eu dei de presente para ele também, para ele conhecer, que ele é responsável pela catequese lá do mosteiro, né? Então, que legal. achei oportuno. Que legal, muito bem. Obrigado por ter aparecido mesmo no finalzinho. Ela tinha comentado, vou chegar atrasado. Eu falei, olha, como diria um conhecido meu, atrasado é quem não chega. Então, muito obrigado pela participação. Fiquei preocupado no início, eu estava assim, meu Deus, hoje que eu trouxe, Felipe veio, cadê esse povo? Vamos animar, inclusive, os nossos grupos na participação. Mas sou muito grato. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Felipe? Não? Depois de eu ter colocado ele na fogueira, vocês vão querer ser gentis e vão querer liberar ele logo, né? Professor Felipe, meu caro. Quando eu pergunto se tem alguma pergunta para os alunos nessa hora, assim, já com o horário estourando, ninguém quer ser a pessoa que segura todo mundo depois do Vai horário. segurar todo mundo depois do horário, né? Mas pode fazer a pergunta e sair correndo, a gente responde. Não, mas também não vamos segurar o professor Felipe. Quem sabe, Felipe, a gente pode marcar uma outra vez. Vou ficar muito feliz de bater mais esse papo contigo. Cara, de verdade, eu te admiro demais, demais, assim. Não tive a oportunidade ainda de ser seu aluno, oficialmente, mas todas as vezes que eu te vejo falando, eu, de verdade, me sinto muito inspirado e motivado. Então, muito, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, pelo seu dom a serviço da igreja, por você falar com tanto amor. Uma coisa que eu acho muito bonita é que dá para sentir o amor com que você fala de cada tema. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu, de verdade, me sinto muito honrado de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Eu achei bacana o convite de falar com o pessoal que está sempre num caminho de aprofundamento desses temas. Acho sempre interessante partilhar com esse público criativo e disposto a pensar como que a gente ajuda com a arte, com a maneira como a gente molda a realidade, molda a criação, como que a gente ajuda a celebrar melhor. Então, fiquei bem feliz com o convite e brigadão. Nós que agradecemos a quem está assistindo esse encontro pela gravação no YouTube. Pode deixar seus comentários aqui também. E é isso. Até a próxima segunda do mês, se Deus quiser, que vai cair no dia 13 de julho, logo depois das aulas na FASMA, inclusive, né? A gente tem aula na primeira semana de julho, que vai pegar o finalzinho de junho, e na segunda semana, onde estarei, inclusive, com o Felipe lá, os dois vamos dar aula na segunda semana. E aí, no dia 13 de julho, se Deus quiser, estamos juntos e já temos agendamento. Ela estava aqui conosco até agora há pouquinho. No próximo encontrão, a gente vai falar sobre mosaico, especificamente sobre a arte do mosaico, com a querida Cris Passaretti, que foi minha mestre de mosaico, inclusive, aprendi com ela, que foi também aluna do curso online, e que vai voltar para poder falar de mosaico com a gente. Tenho buscado, professor Felipe, fazer criar várias nuances, né? Então a gente faz alguns encontros de formas mais práticas, de uma temática mais específica, outras mais conceituais, como a nossa. Às vezes eu chamo alguns colegas arquitetos que não são da área de arquitetura e arte sacra também, para poder contribuir. Então já teve um arquiteto especializado em arquitetura hospitalar, tem uma arquiteta especializada em cor, que é minha amiga, que foi do último encontro, a Josi, que falou também sobre o conceito de cor. Então a gente tem feito bastante dessas nuances, né, para poder o conhecimento ser o mais multidisciplinar e de diversas fontes possível, porque assim eu acredito que a gente consegue produzir com muito mais inspiração e com uma cabeça muito mais aberta, né, a diversas alternativas. Então, de verdade, de novo, muito obrigado ao professor Felipe e a todo mundo que esteve aqui online, aqueles que ficaram até o finalzinho, aqueles que passaram e aqueles que também assistiram esse vídeo até o final no canal do YouTube. Abençoada semana para todo mundo que está fazendo essa participação ao vivo. Professor Felipe, nos vemos, se Deus quiser, logo, logo em Curitiba, nas aulas da FASBA. A gente se vê. Boa noite. Boa noite, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.